Fala, guerreiros! Sexta-feira, dia 30 de maio de 2025. Ontem o Fluminense se despediu do Maracanã, né? Último jogo do Fluminense antes do Mundial no Maracanã. Torcida apoiou o jogo todo, apoiou os jogadores que fizeram gol. Tentaram apoiar o Everaldo, né? Isso aí, mas é difícil apoiar o Everaldo, porque o Everaldo também não se ajuda, né? Mas a torcida saiu feliz, classificada em primeiro. Galera tricolor, único clube, são 8 grupos, tinham 7 brasileiros, dos 8 grupos, 7 brasileiros, 7, né, deixa eu contar aqui, vamos contar com vocês, Fluminense e Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, Vitória e Grêmio, tinham 7 clubes brasileiros em 8 grupos, né, o único que se classificou direto para as oitavas de final foi o nosso Fluminense. Então, com tudo que a gente vem cobrando, né, de desempenho, que realmente o desempenho ainda não é o ideal que a torcida do Fluminense espera, mas o Renato tem cumprido seu papel, né? Estamos classificados, menos 2 datas para jogar, o time se classificou em primeiro, cumpriu o que tinha que fazer, ele rodou o elenco, então deu certo, né? O planejamento dele, a gente não pode falar que deu errado, ele se classificou em primeiro, então deu certo. E os outros clubes vão jogar os playoffs com os times que vêm da Libertadores, os terceiros melhores colocados, e a gente aí já, mais ou menos, já sabe aí quem a gente deve pegar aí no confronto, né? Depois eu vou ver para vocês, vou trazer aqui para vocês o confronto que a gente deve pegar aqui, daqui a pouco, no vídeo, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, vem comigo. Tudo sobre a classificação, mais parte da entrevista do Renato, que é o principal do vídeo de agora. E para começar, eu vou pedir para vocês para continuarem se inscrevendo, dando like, ativando as notificações em todas, falando com os amigos, compartilhando com os amigos os vídeos do canal Guerreiro Tricolor, o verdadeiro canal da torcida tricolor. Muito obrigado, chegamos aos 1.000 inscritos, estamos com 1.017 agora. Muito obrigado, o canal crescendo por causa de você, o canal é feito para você. E já vamos começar esse vídeo, como eu falei, é um vídeo falando da entrevista do Renato, algumas coisas sobre a Copa Sul-Americana. Então já vem aí, ó, Renato respondeu não, Renato quis dizer, sem ninguém perguntar, o que o Mário tinha pedido para ele quando ele chegou no clube. Dá uma olhadinha aí. O meu aproveitamento, acho que quando eu cheguei o presidente até o Mundial, o presidente me pediu 3 coisas. A classificação na Copa do Brasil, a classificação na Sul-Americana e que nós estivéssemos na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Desculpa, as 3 coisas aconteceram. Esse é o Renatão, né? O Renatão agora. Ontem, na entrevista coletiva de ontem, realmente, ele foi o Renato Gaúcho que a gente estava esperando, né? O cara mais alegre, com um sorriso no rosto, fazendo brincadeiras, e essa foi uma delas, né? Ele saiu, terminou ali, falou o que ele queria falar, e saiu da entrevista, né? Tinha mais 2 repórteres para perguntar, e ele deixou os 2 repórteres a ver navio. Esse é o verdadeiro Renato Gaúcho. E agora também vou colocar aí para vocês aonde ele fala que ele não gostou do time, né, principalmente no segundo tempo. Então ele viu o jogo que a gente viu também, né? Ninguém gostou do segundo tempo do Fluminense, ninguém gostou, e ele criticou e falou que conversou com seus jogadores no vestiário, que isso não pode acontecer, né, porque a gente colocou em risco, né, a nossa classificação em primeiro do grupo. Então curte aí o que o Renatão, feliz da vida, o Renate, falou aí do jogo de ontem. Eu acho que o mais importante de tudo foi a nossa classificação. Esse era o nosso objetivo, de passarmos para a próxima fase em primeiro lugar. Senão nós teríamos mais 2 jogos e o desgaste já é grande. Começamos bem, tivemos um primeiro tempo muito bom, dominamos praticamente o nosso adversário, conseguimos fazer os 2 gols. E sofremos um pouquinho no segundo porque tiramos o pé do acelerador. Coisa que eu não gostei. Eu falei com os jogadores no vestiário que isso não pode acontecer, porque um jogo desse é muito perigoso. Se a gente toma um gol aí, ia tomar um sufoco e tudo poderia acontecer. Então nós tivemos a oportunidade de ampliarmos o placar, não fizemos isso. O adversário começou a gostar do jogo, começou a nos dominar. Ainda bem que nós não sofremos o gol, como já falei, porque senão a coisa ia ficar feia pra gente. Então, gostei do primeiro tempo, não gostei do segundo tempo, já conversei com eles.
E agora pensar no futuro. Colocamos hoje mais uma vez a força máxima, até porque a gente precisava do resultado. E domingo nós já temos mais uma decisão, né? Em termos de Campeonato Brasileiro. Nosso adversário jogou ontem, jogamos hoje, um dia menos para nos recuperar, mas faz parte, né, do calendário brasileiro. Eu acho que, como falei, o mais importante de tudo hoje foi a nossa classificação em primeiro lugar. Antes que a gente recuperasse a bola, a gente teria espaço para contra-atacar. Foi a coisa que aconteceu nos últimos 2-3 minutos, mas o meu time teve muito abaixo no segundo tempo. Não pode acontecer isso. O que teria que acontecer foi no jogo de domingo contra o Vasco, a mesma coisa. Atenção durante os 90 minutos, a entrega durante os 90 minutos, as atitudes que eles tomaram durante os 90 minutos. O jogo de futebol ele não se transforma em 45 minutos. Então, o meu medo era que a gente tomasse um gol. Se tomássemos um gol, nós iríamos sofrer, e muito. Se é que nós não iríamos tomar o segundo gol. E aí nós perderíamos praticamente o primeiro lugar. Então, no momento que a coisa não está dando de um jeito, tem que dar do outro. Eu acho que nós caímos muito no segundo tempo. Os jogadores que entraram não deram a resposta que eu queria também. Não todos, mas alguns. Então, a gente põe na conta, a gente pega esse segundo tempo como exemplo, que não pode mais acontecer o que aconteceu. E eu pego o exemplo do primeiro tempo e o jogo contra o Vasco. É essa entrega que tem que ser. Não pode ter uma entrega de 45 minutos somente. Então, muitas vezes se perde uma classificação, mesmo em casa, porque dá aquela relaxada, acha que o jogo já acabou. E o futebol está aí, ele te dá muitos exemplos. O futebol acaba quando o juiz apita. Enquanto o juiz não apitar, tudo pode acontecer durante uma partida de futebol. E é isso aí, foram as palavras do técnico Renato Gaúcho, que também não gostou do segundo tempo como a gente, né? Lembrando que o Fluminense está no pote 1, né? Temos 3 clubes à frente aí na pontuação do Fluminense da Sul-Americana. Então, nas oitavas, o Fluminense joga a segunda partida em casa, né? A partir das oitavas, nas quartas, tem 2 times equatorianos na frente do Fluminense, Universidade Católica do Equador, e o outro é Machorucho, que ficou em primeiro na classificação geral, e o Huracan, da Argentina, né? Então, o Fluminense pegando nas quartas um desses 3, joga a segunda fora de casa. Se não, joga a segunda em casa. Segunda-feira teremos aí o sorteio, né, da Sul-Americana. Também teremos o sorteio da Copa do Brasil, estaremos fazendo sorteio aqui para vocês. Então, fiquem ligadinhos no canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Tamo junto, muito obrigado. Boa sexta-feira, bom final de semana, sextou. Abraço. Tendo mais notícias, a gente chega aqui com reforço, probabilidade de reforço. Por enquanto, nomes especulados não valem o vídeo não, porque tem muita coisa ainda que é só enganação, não é notícia, tá bom? Um abraço, fica com Deus.